Pronto. Estão todos vendo a projeção aí? Está aparecendo para todo mundo? Confirme rapidinho no chat também, só para eu ter certeza. Pronto, beleza. Então vamos lá, gente. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um encontro aqui da nossa divertida e maravilhosa disciplina de projetos e design de interfaces. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a temática de acessibilidade, certo? Que é um dos critérios de qualidade de HC, que a gente viu nas aulas anteriores de uma forma bem breve. Hoje nós vamos nos aprofundar nesse conceito, certo? Nesse critério de qualidade, vamos entender alguns conceitos teóricos por trás e, claro, como eu estou puxando um pouco mais para a questão da experiência de uso, né, já que são coisas que estão em alta, então trouxe um material bacana que já enfoca nisso e que eu espero que sirva como um bom aparato documental para os projetos futuros que vocês venham desenvolver, certo? Essa questão da acessibilidade, vocês vão entender hoje que ela tem uma importância assim, gigantesca, certo? Não é bacana você criar um software e não pensar na totalidade máxima de usuários para um uso, no sentido de que a gente acaba, de certa forma, projetando os nossos softwares, os nossos sistemas, somente para usuários tidos como normais, pessoas que não têm nenhum tipo de deficiência, algo do tipo. E quando a gente faz isso, a gente acaba meio que indo de contramão ao pretexto principal do software, que é facilitar a vida das pessoas, né? E quando a gente pensa nessa questão de facilitar a vida das pessoas, não é bacana a gente excluir um determinado grupo de usuários, certo? Por exemplo, um usuário cego ou um usuário que tem algum tipo de dificuldade motora, enfim, certo? Então a gente vai discutir essas questões aqui mais a fundo e eu espero trazer reflexão aqui para vocês neste nosso encontro, certo? Então vamos lá. Deixa eu só pegar aqui o apontador. Pronto. Então a gente vai entender como esse critério de acessibilidade ele se aplica na área de HC. Beleza? Vamos lá. Até o momento, sempre vou ficar retomando isso, até o momento, nós aprendemos que na interação, o nosso usuário, o camarada que utiliza o nosso sistema, ele emprega, na verdade, durante a sua interação, habilidade motora para agir sobre os dispositivos de entrada, certo? O que isso vem a ser? Vai estar interagindo com o mouse, com o teclado, com qualquer outro dispositivo físico que seja configurado como de entrada, certo? Aqui no momento, ó, vejam só, estou mexendo aqui no meu dispositivo de entrada do meu notebook, que é o meu touchpad, e isso está me permitindo fazer esses movimentos aqui na tela. Então, estou utilizando minha capacidade, minha habilidade motora para agir sobre esse dispositivo de entrada, certo? E obter alguma resposta do meu sistema. Ótimo. O que mais que eu estou fazendo uso neste momento, me tomando como exemplo? Estou fazendo uso dos meus sentidos. A minha visão, a minha audição e meu tato. Minha visão, na qual eu estou vendo tudo que está ocorrendo aqui no meu sistema interativo, certo? Estou mexendo aqui no touchpad e estou vendo que essa bolinha, esse apontador, ele está indo de um lado para o outro. Então, estou utilizando a minha visão para ter esse... para poder ver esse evento ocorrendo. Na questão da audição, eu geralmente dou aulas com o notebook no mínimo, mas toda vez que alguém entra aqui na sala, aparece a notificação e essa notificação é seguida de um sininho, um barulho de um sininho, certo? E aí, e simboliza que alguma coisa está ocorrendo no sistema que eu estou utilizando, no caso, o Google Meet. Então, quando vocês entram na sala e fazem a solicitação para entrar aqui na nossa chamada, no nosso encontro, se eu não tivesse, obviamente, com o som no mínimo do meu notebook, eu estaria também fazendo uso da minha audição durante esse momento de interação com esse software, porque ele está me emitindo algum sinal sonoro para simbolizar algo, refletir algo, algum evento que está ocorrendo dentro do software, certo? E a questão do tato é simplesmente porque eu estou utilizando aqui meu dedo, certo? Meu dedo indicador direito, para interagir com esse dispositivo de entrada, com esse touchpad.
Então, vejam só, estou empregando esses meus sentidos, certo? Isso são coisas que a gente já viu durante as nossas aulas. Beleza. O que mais que eu utilizo durante a minha interação? Vamos lá. Estou utilizando a minha capacidade de percepção. Eu estou percebendo as respostas do software, certo? Estou vendo se as minhas, os meus comandos, a forma como eu interajo está sendo bem implementada, certo? Eu estou obtendo a resposta do meu sistema, se as minhas ações estão sendo levadas em consideração. Isso já leva também a outro ponto, a minha capacidade cognitiva de poder interpretar tudo isso, de raciocinar, enfim, entender essas informações. Então, essas aqui são coisas que acredito eu já estão fixas na mente de vocês, ou se não estão fixas, vocês já estão compreendendo com grande grau de importância essas questões, certo? Porque são coisas que a gente viu aqui durante a nossa aula e que implicitamente ocorre por trás na interação com software interativo. Beleza? Certo. E aí eu faço um questionamento. Tenho todos esses elementos que estavam sendo empregados durante a minha interação com o software que eu utilizo aqui para dar aula para vocês. E aí eu faço uma pergunta. Se essa minha interface me impôsse algum tipo de barreira, certo? Encontrasse algum tipo de barreira durante esse meu processo de interação. Como eu me sentiria? O que ia ocorrer com esse processo de interação, sabe? E aí eu não vou dar resposta para essa pergunta, vou deixar ela em aberto para vocês pensarem a respeito dela no decorrer da nossa aula, certo? Então pensem só, se durante a interação que vocês estão fazendo com qualquer tipo de software, certo? Sei lá, seja o Instagram, o WhatsApp, o Google Meet, que é o que está todo mundo utilizando aqui nesse momento, se houvesse algum tipo de barreira que te impedisse de realizar as suas ações, certo? Como você se sentiria? Como seria o quão seria prejudicial para esse processo de interação, enfim. Fique com essa pergunta em mente e aí no decorrer das aulas a gente vai debatendo coisas a respeito dela. A acessibilidade, certo? Já que é o nosso tema principal do nosso encontro, ela nada mais é do que a busca pela flexibilidade no acesso à informação e à interação, certo? No sentido de que vamos permitir que diferentes usuários com necessidades diferentes possam acessar e utilizar o nosso sistema. É como se a gente quisesse tornar tudo bem democrático, bem acessível, certo? Quiséssemos tirar essas barreiras, porque a gente sabe que diferentes grupos de usuários, em especiais aqueles com algum tipo de deficiência, algum tipo de necessidade especial, acabam tendo essas barreiras impostas, certo? E a gente tem essas barreiras que impedem que eles interajam ou tenham acesso às informações que estão sendo dispostas, e isso não é uma coisa tão bacana. E aí, também não inclui só software, essa questão da acessibilidade, certo? Também está relacionada ao hardware, mas aqui no contexto da nossa disciplina, vou estar puxando, obviamente, para o contexto do software, certo? Já que a gente está aqui interpretando o personagem de um design, certo? Nós estamos em foco nisso. Beleza. Então temos que acessibilidade, certo? Esse termo em si, ele vai atribuir uma igual importância a pessoas com ou sem limitações na capacidade de movimento, de percepção, de cognição e de aprendizado, certo? E aí vejam só que bacana. Quando a gente enfoca essa questão da acessibilidade, quando a gente se preocupa em satisfazê-la, nós vamos permitir que mais pessoas possam perceber, compreender e utilizar o sistema para usufruir do apoio computacional oferecido. Vejam só que massa. Isso é muito bacana, porque quando nós projetamos um sistema interativo, certo? A gente já pensa no usuário final, como ele vai fazer uso daquilo, certo? E aí, geralmente, a gente dá o nosso... A gente tem um maior foco, um direcionamento, desculpa, a gente tem um direcionamento maior e melhor para os usuários que não possuem nenhum tipo de necessidade especial. A gente acaba deixando essas coisas de lado e aí a gente deixa essa classe especial de usuários de lado e prejudica um pouco o nosso sistema. Mas quando a gente foca nessa questão da acessibilidade, então a gente permite que mais pessoas, certo, uma parcela maior de usuários façam uso. E esse é, acredito eu,
o principal intuito de vocês quando desenvolvem algum tipo de sistema, alcançar, abranger o maior número de usuários. Quem não quer um sistema que tem muitos usuários, muita gente interagindo ali, muita gente dando feedback, divulgando, enfim. Certo? A gente não cria um software para ficar guardadinho no nosso no HD do nosso computador, ou então ficar em algum servidor aí bem escondido, enfim, não. A gente sempre faz coisas buscando, a gente, na verdade, sempre desenvolve sistemas buscando atingir o máximo de usuários. E aí, quando a gente também inclui questões relacionadas à acessibilidade, então a gente alcança uma parcela ainda maior de usuários, beleza? E olhem só, a intenção da acessibilidade é justamente a de incluir pessoas com limitações no seu grupo de usuários, e não o inverso, não excluir isso, pessoal. Certo? Pronto. Discutir acessibilidade sempre foi um dos assuntos mais intrigantes. Sério. Por quê? Vejam só, dentre as centenas de projetos de software, uma minoria, uma parcela bem pequena, realmente leva o conceito de acessibilidade a sério. E como é que eu justifico isso? Vejam só, durante o projeto de um software, certo? Todo mundo aqui já pagou as disciplinas de programação, já viu como é, o quão difícil é desenvolver um software. E aí nós sabemos que durante o desenvolvimento, 1001 problemas vão surgindo. Alguma coisa deu errada na conexão com o banco de dados, a tecnologia que eu estou utilizando, ela está sendo complexa, ou ela está desatualizada, ou tem algum tipo de bug aqui, sei lá, algo assim do tipo. Esses problemas vão surgindo. São coisas o quê? Normais, certo? São coisas que acontecem. Mas, vejam só, esses problemas que vão surgindo fazem que os projetos, certo, de software tornem a acessibilidade um item de baixa prioridade, certo? Eu não vou me preocupar tanto com questões de acessibilidade se eu tenho se eu tenho conexão com um banco de dados a resolver, ou se eu tenho um formulário de cadastro de usuário que está com algum problema, não está coletando os dados, enfim. Nós sempre temos as nossas prioridades. E essa questão de acessibilidade, infelizmente, ela acaba tendo uma prioridade baixa, certo? E aí, no final do projeto, quando você pensa nessas questões de acessibilidade, quando você vai fazer um comparativo com algum sistema que você estava tomando como base, e aí você vê que ele implementava algumas coisas de acessibilidade e no seu sistema você não fez isso, então nós, como programadores, ficamos com essa sensação aqui, ó. Eu poderia me dedicar mais a isso, mas eu tinha outras prioridades. E é o que de fato ocorre, certo? Vejam só, trago até uma perguntinha aqui para vocês, para deixar isso ainda mais, para trazer ainda mais reflexão, né? Em quais dos seus projetos, os projetos que vocês desenvolveram até aqui, você priorizou a acessibilidade, certo? Por exemplo, acredito que na disciplina de PO, vocês tenham feito algum tipo de interface, algo do tipo. Então, aquela interface, ela era adequada, por exemplo, para algum usuário com daltonismo, certo? Será que vocês tinham algum mecanismo que permitisse isso? Ou então, se vocês não tinham um mecanismo que permitisse isso, essa questão de inverter as cores, enfim, certo? Adequá-las para o usuário com daltonismo. Então, será que vocês estavam utilizando as cores corretas que não prejudicassem a interação desse usuário com daltonismo com o seu software, certo? Eu não sei se algum de vocês já chegou a pensar nisso, certo? Se alguém tiver feito algo assim do tipo, já tiver desenvolvido algum projeto no nosso curso, ou então na sua carreira profissional, se alguém já tiver priorizado essas questões de acessibilidade, por favor, falem no chat, certo? Digam aí como é que foi essa experiência. Mas a gente já sabe aqui que a grande parte aqui da turma não prioriza essa questão da acessibilidade. Falo por conta própria. Nenhum dos projetos que eu desenvolvi na faculdade, certo? Eu priorizei essas questões de acessibilidade. Que, de fato, entra como fator bem ponderante esses 1001 problemas que vão surgindo, a gente acaba dando mais relevância a eles do que na preocupação em implementar aspectos relacionados à acessibilidade. Mas, vejam só, felizmente, mas felizmente as coisas estão mudando. Hoje em dia, há uma maior preocupação com a acessibilidade, certo?
e vocês, que estão aqui nessa disciplina, incorporando o papel de um designer, certo? Na nossa área, principalmente a área que está mais em torno, que é a experiência de usuário, o designer, ele passou a se preocupar na projeção, certo, de experiências de uso que sejam fáceis o suficiente para os usuários de um sistema interativo. Então, hoje em dia, nós já podemos falar com maior embasamento, com maior viés, que há essa maior preocupação com os aspectos relacionados à acessibilidade. Isso vai ficar claro com os exemplos que eu vou trazer aqui, exemplos atuais, de softwares atuais, enfim, que vão nos proporcionar esse viés, beleza? Mas vejam só, quando a gente pensa nessa questão de acessibilidade, e eu enfatizo para vocês que está muito em alta, tem suas maiores preocupações, enfim, talvez, espero, vocês se perguntem o seguinte: ah, professor, beleza, nós sabemos que a acessibilidade se busca proporcionar uma boa experiência de uso para todos os usuários, certo? Alcançar uma maior parcela de usuários para o meu sistema. Ótimo, excelente. Mas vamos lá. Cada pessoa ela não tem uma experiência diferente ao usar um produto digital, certo? Como eu lido com isso, a forma como eu utilizo um sistema é diferente da forma que outra pessoa utiliza o sistema. Então, como a gente sintetiza tudo isso, como a gente se preocupa com essas questões. Então, vamos lá. Toda e qualquer experiência do usuário é subjetiva. Sim, a forma como eu me relaciono com um software, com um sistema interativo, é diferente da forma como Luciana interage, como Giovanna interage, como uma pessoa com uma necessidade especial interage. Então, nós sabemos que tudo isso é subjetivo, certo? Temos as nossas próprias subjetividades implementadas nessa interação com o sistema interativo. Sabemos que a experiência do usuário, ela nada mais é do que a soma do produto em si, ou seja, aquilo que vocês, como designers, desenharam para a interação, certo? A interface, tudo que foi planejado. Então, a gente tem a soma disso com toda a bagagem que o usuário carrega enquanto indivíduo. E aí, vamos lá. O que que eu, como usuário, carrego nessa minha bagagem? Eu tenho 4 fatores que podem ser enfatizados. Quais são? Demográficos, por exemplo, a minha idade, o meu sexo, a minha localidade, são coisas que sim influenciam na minha interação com o sistema. Meus aspectos sociais, o grau de acesso que eu tenho às informações, a minha educação, contexto econômico, enfim, essas coisas sim também têm grande influência durante a interação. Bora lá. Fatores cognitivos, e aí se envolve meu grau de alfabetização, a minha capacidade cognitiva, certo? O quão eu consigo interpretar a, a minha interação com o software, certo? Consigo compreender, perceber tudo o que está ocorrendo, enfim. E, por último, tem os meus fatores biológicos. E aí envolvem a minha visão, a minha audição, a minha coordenação motora, certo? Então, vejam só, na minha experiência do usuário, eu tenho a soma dessa interface, certo? Ou seja, do produto em si, o que foi desenhado, com a bagagem que eu carrego como indivíduo, certo? E aí essa bagagem envolve esses 4 fatores: demográficos, sociais, cognitivos e biológicos, certo? E aí a gente sabe que a não satisfação de algum desses fatores vai acarretar em alguma deficiência para o nosso sistema, certo? Vejam só. A gente não tem preocupações com usuários que têm a audição debilitada ou a capacidade cognitiva prejudicada, coordenação motora, enfim, a gente acaba prejudicando essa nossa experiência do usuário, porque ela não é a soma dessa interface com todos esses fatores. Então, se a gente deixa algum desses fatores ausente nesse processo da experiência do usuário, então a gente vai acabar obtendo algo não tão satisfatório para quem está interagindo com o nosso sistema interativo. E aí vamos lá. Para vocês, como designers, qual é a primeira coisa que vocês pensam ao ouvir o termo acessibilidade, certo? Trazendo assim para o lado das interfaces, certo? Então me respondam aí rapidinho no chat, o que vocês pensam a respeito desse termo? Vamos lá, quando eu cheguei aqui falei, nossa aula vai ser sobre acessibilidade. Qual foi a primeira coisa que veio na mente de vocês? Respondam aí rapidinho. Se alguém tiver alguma ideia.
Alguém tem alguma ideia aí no chat? Pronto, beleza. Eu posso aqui. Pronto, a Luciana disse aí, a melhor forma de fazer todos os usuários interagirem com o sistema, perfeito. Giovana, tornar algo acessível para alguém, excelente, olha só. Vou pegar a fala de Luciana, ela foi mais geral, foi mais no nosso objetivo. A fala do Giovano, ela já foi o que eu estava esperando que vocês falassem. Por quê? Quando a gente pensa na acessibilidade, a gente acaba tomando a figura, certo, de um personagem em si. A gente acaba tendo direcionamento. Por exemplo, Giovanni disse aí, tornar algo acessível para alguém. Para alguém. Beleza. Que alguém poderia ser esse? Poderia ser o quê? Ó? Um usuário cego, certo? E aí, a gente automaticamente, quando houve esse termo acessibilidade, a gente acaba tendo um direcionamento, já pensa em algum tipo de usuário, já imagina esse perfil. E aqui, no caso, eu supus que vocês pensassem em usuários cegos. Ótimo, excelente. Mas vejam só, a gente não pode só ficar com essa visão. Ah, certo, vou aplicar acessibilidade no meu sistema, ótimo. E aí eu estou aplicando acessibilidade com ênfase em usuários cegos, certo? Mas vejam só, a deficiência visual ela está contida na acessibilidade, certo? A gente sabe que existem usuários cegos. Entretanto, não existem só usuários cegos, existem muito mais, certo? E aí a gente precisa expandir esse leque, a gente precisa atingir uma maior gama de usuários, certo? A gente precisa só ter uma ênfase para usuários cegos, precisa ter uma ênfase para usuários ainda com outros tipos de deficiência. Então, a gente já vai alcançando um grau de complexidade maior na questão de acessibilidade, certo? E aí, talvez até por esse grau de complexidade, de atingir essas coisas, a acessibilidade vai se tornando um pouco não prioritária durante o projeto de um software. Mas aí a gente vai discutindo isso aqui ao longo da nossa aula. Então, bora lá. Quando a gente pensa em acessibilidade visando apenas um contexto, a gente leva ao desprezo de uma grande parcela de usuários. Se a gente tomasse, como exemplo anterior, somente usuários cegos, então a gente estaria não englobando algum tipo de usuário que tivesse alguma deficiência na coordenação motora e precisasse interagir com o nosso sistema de uma maneira diferente, certo? Por exemplo, por algum comando por voz, enfim. E aí a gente também estaria negligenciando o significado mais básico do termo, acessibilidade. Quando a gente pensa em acessibilidade, se nós formos analisar a fundo, o significado mais básico disso, o cerne, a alma da acessibilidade. Qual é? Proporcionar experiências que sejam acessíveis em qualquer contexto. Acessibilidade, tornar tudo acessível em qualquer tipo de contexto, certo? Então, a gente tem esse direcionamento para um usuário em si, a gente negligencia os outros e fere esse preceito básico da acessibilidade. E aí, olha só que massa. Nós estamos cada vez mais conectados às novas tecnologias, certo? Excelente. A gente já viu ao longo das nossas aulas e também nas outras disciplinas, principalmente para quem está fazendo projeto detalhado de software comigo, que eu apontei um pouco da presença do software, enfim, falei várias coisas. Então a gente viu que a nossa vida ela está muito atrelada ao software, certo? As tecnologias estão mais presentes na nossa vida. E aí, para nós, como profissionais da área da tecnologia, certo? Aqui, nesse momento, para vocês, como designers, que é o papel que nós incorporamos, nós somos responsáveis por garantir que qualquer usuário tenha acesso ao conteúdo e às funcionalidades que estamos criando, certo? Isso é uma coisa que a gente tem que pautar na nossa vida. E a experiência de uso do nosso sistema ela deve ser tão simples e tão eficaz que ela possa ser aplicada em qualquer contexto, em qualquer dispositivo, em qualquer configuração e principalmente para qualquer pessoa, certo? Isso é o nosso foco. E aí, quando a gente vai discutindo essas questões da acessibilidade, a gente foi tendo esse aparato inicial, tudo isso foi nos levando a esse questionamento que eu trouxe aqui. Por que a acessibilidade é importante? É porque que eu preciso me preocupar com essa questão
no desenvolvimento do meu software. Se até agora eu fui desenvolvendo os meus sistemas e eu não me preocupei tanto com essa questão de acessibilidade. Achei bacana, professor, você falando esses conceitos teóricos sobre acessibilidade, enfatizando esses aspectos, enfim. Mas eu quero entender por que porque, na verdade, a acessibilidade é importante. Então, vamos lá, vamos discutir isso aqui. A acessibilidade é importante por 4 justificativas. Vamos lá. A primeira delas é que o que está na internet é para todos, não é verdade? Se não está na internet, se está na internet e eu, como usuário, tenho acesso a essa rede, a internet, então o que está lá não está disponível para mim, como está disponível para Luciano, como está disponível para Giovano, como está disponível para Renan, Josimara, sim, tudo que está lá está disponível para todos. Então isso já aborda um dos aspectos da acessibilidade, porque a acessibilidade é importante, porque o que está na internet é para todo mundo. Eu não vou ter que restringir um determinado usuário porque ele tem algum tipo de deficiência. Não, isso não é legal. Outro ponto. Por que a acessibilidade é importante? Porque, vejam só, é lei. É sério, gente, é lei, acreditem. Hoje em dia, isso está muito mais presente. E aí, quando vocês não se preocupam tanto com essa questão da acessibilidade, deixam ela por último, não priorizam, ou não querem despender esforço nisso porque julgam que tem coisas mais importantes, enfim, vocês acabam ferindo a lei, certo? Há uma lei que garante a universalidade de acesso a tudo que está disponível, certo? Isso engloba os nossos sistemas interativos. Então, quando essa questão da acessibilidade é ferida, vocês também estão ferindo o quê? A lei. E aí, se algum usuário com algum tipo de deficiência for tentar interagir com o sistema interativo de vocês e ele encontrar algum tipo de barreira, então ele vai ter todo o pretexto para denunciar o seu software, certo? E aí quem sofre com isso? Sofre a empresa que vai ter que passar por algum processo, sofre você como designer que não pensou nessas coisas e vai ouvir bronca do seu patrão, certo? Enfim, é bem interessante satisfazer esses aspectos de acessibilidade para não ferir a lei, beleza? Outro ponto, por que a acessibilidade é importante? Porque ela nos permite alcançar mais pessoas. E aí, para uma empresa, isso é muito óbvio, para uma empresa é estratégico o maior alcance de pessoas, não é verdade? Nenhuma empresa quer atingir uma parcela mínima da população. Nenhuma empresa quer ter clientes, usuários em uma pequena escala. Não, a empresa quer ter muitos usuários porque isso traz lucratividade para a empresa, certo? Então, se a acessibilidade permite que eu alcance mais pessoas, que eu expanda o grau de usuários da minha empresa, então eu entendo que acessibilidade é o quê? Algo estratégico, certo? Então não só são coisas bonitinhas, vou me preocupar com acessibilidade porque sou um bom samaritano. Não, a gente sabe que no mundo dos negócios há coisas estratégicas, né? Coisas que são feitas de uma forma estratégica, e acessibilidade também é isso. Vou falar mais à frente. E também por quê? Por que a acessibilidade é importante? Porque é importante, certo? É importante satisfazer isso. Então vamos lá, vou falando aqui um pouco sobre esses pontos. O primeiro deles, porque o que está na internet é para todos. Sim, ter um produto ou serviço na web significa que todas as pessoas que usam a web poderão compreender, entender, navegar e interagir com ele. Não está na internet? A internet não é um meio de acesso universal? Qualquer pessoa pode acessar, desde que ela tenha uma rede de internet? Sim, pode. Então, a gente não pode ter essa restrição, certo? O poder da web, ela está o quê? Na universalidade. A internet, a web, ela foi projetada para todas as pessoas, independentemente de hardware, software, língua, cultura, localização, capacidade física ou mental, enfim. A internet surgiu para justamente quebrar essas barreiras, certo? Encurtar distâncias. E aí é um dos preceitos da internet que a gente deve, obviamente, respeitar. O impacto da deficiência, certo? Para usuários que são deficientes, ele é radicalmente alterado na web. Vejam só que massa.
Por quê? A web não veio para trazer esse contexto da universalidade? Sim, veio. Então, a web, ela permite remover barreiras à comunicação e interação que muitas pessoas enfrentam no mundo físico. Vejam só, eu posso, por exemplo, interagir com o usuário cego no Twitter, ou então com o usuário mudo que é, pode interagir com o sistema por algum comando. Não, enfim, ele pode digitar. Enfim, enganei aqui agora. Mas, enfim, eu posso interagir com usuários que têm algum tipo de deficiência sem nenhuma barreira, certo? A web já veio justamente para remover essas barreiras na nossa interação. E isso é muito massa porque talvez na vida real eu tivesse alguma dificuldade para interagir com essa pessoa, certo? Sim, teria, na vida real, frente a frente com ela. Mas fazendo uso de algum sistema interativo que está disposto na internet, alguma rede social, como por exemplo o Twitter, eu posso me comunicar com essa pessoa sem nenhum tipo de problema, certo? E aí é importante que vocês, como designers, evitem um mau design, certo? Apliquem bem esse contexto da acessibilidade, levem para a vida de vocês as dicas que eu vou dar no final dessa aula, porque quando vocês fazem um mau design, certo? E um mau design, conforme nós estamos vendo aqui na nossa disciplina, não consiste só numa tela feia, consiste numa tela que fere os preceitos da usabilidade, fere os preceitos da experiência de uso, fere os preceitos da acessibilidade, os preceitos da interação, enfim, certo? Então, tudo isso tem impacto na imposição de barreiras a certos grupos de pessoas, em especial as pessoas com algum tipo de deficiência, que é o tema aqui da nossa aula. Outro ponto que torna a acessibilidade importante, porque é o quê? É lei. O Decreto 6.949, de 2009, oficializa uma Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. E aí esse decreto de 2009, no seu artigo 2º, menciona o desenho universal. O que vem a ser esse desenho universal? Ele significa a concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados por todas as pessoas, certo? Então, se a gente tem esse desenho universal, a gente tem a preocupação com isso e está previsto em lei, certo? Já um decreto oficializando, normalizando tudo isso. Então, se a gente não desenvolve um produto para todas as pessoas, nós estamos ferindo esse decreto. E aí isso abre margem para que o nosso software sofra algum tipo de processo por algum usuário que foi tentar interagir e não conseguiu, certo? Isso não é uma coisa bacana, beleza? E olha isso aqui, massa. O governo federal do Brasil também lista uma série de normas a serem seguidas para a satisfação da acessibilidade em recursos digitais. Eu tinha deixado aqui aberta essa página, mas eu acabei fechando. Deixa eu só pesquisar ela aqui rapidinho. Estava ali. Eu tinha até deixado aberto e eu fechei aqui sem querer, desculpem. Mas até melhor porque vocês estão vendo aqui do começo. Vejam só. Estou aqui na página do Governo Federal do Brasil, certo? E aí, olha só. Aqui no meu menuzinho de navegação, eu tenho 4 opções. Órgãos do governo, acesso à informação, legislação e o quê? Acessibilidade. Quando eu clico nessa opção, eu sou direcionado a uma página, certo? Que me traz informações relacionadas ao quê? Acessibilidade digital, que é justamente o tema da nossa aula. E aí, quando eu for lendo tudo isso aqui, vocês vão vendo as coisas que eu estou discutindo, certo? Aqui nessa aula. E se vocês forem aqui para baixo, vocês vão ver ainda mais opções. E aí, a gente vê alguns modelos de acessibilidade, algumas ferramentas, alguns padrões web em sites do governo federal, algumas referências e modelos de implementação, material de apoio, eventos e prêmios, e a gente vem aqui para esse principal, que é o que eu quero destacar, que são o quê? Recursos de acessibilidade. Quando eu venho para esses recursos de acessibilidade, olha só, eu tenho várias organizações, especificações e até uma cartilha do próprio governo federal que traz coisas relacionadas à acessibilidade digital, certo? E aí,
Para quem aqui já programa front-end, para quem aqui já programa para web, já deve ter ouvido falar dessa W3C. E aí tem alguns preceitos da W3C, certo? Que são aplicados à área da acessibilidade, certo? Em especial, esse WCAG 2.0, que é o que a gente vai discutir aqui ao longo da nossa aula, que traz coisas relacionadas à acessibilidade que vocês, como designers, devem satisfazer para garantir que o sistema interativo de vocês ele está ok, beleza? E olha só que massa, já aproveitando que eu estou aqui nesse site, certo? Esse site do governo é até um dos exemplos que eu vou citar aqui na nossa aula, que ele satisfaz, sim, esses preceitos da acessibilidade. E o que eu achei mais fascinante é justamente isso aqui, ó. Tem uma mãozinha aqui do lado e ela permite que eu interaja com essa interface através de Libras. E aí, para um usuário que precisa desse tipo de recurso, isso é muito massa. Olha só, eu cliquei nela, tá abrindo aqui o Unity Player, tá carregando, só um instante. E aí agora eu tenho o quê? Um bonequinho interagindo comigo. E aí o que eu vou fazendo aqui na interface, ele vai se comunicando, certo? Vai interagindo comigo, ele está me dando boas-vindas e vai me dando informações relevantes à interface, certo? Para auxiliar o meu processo de interação com esse site aqui. Esse site que não deixa de ser um sistema interativo, certo? Vejam só, isso não é muito massa? Muito da hora, gente, isso. Eu fico fascinado com essas coisas. Mas beleza, vamos lá. Já viram que é lei, já viram que o próprio site do governo federal já implementa esses recursos e já dá uma série de materiais feitos por organizações, normas, enfim, que vocês devem satisfazer, beleza? Então, para quem for atuar na área de design e aí tiver algum projeto crítico mais à frente, eu estou num projeto crítico, né? For querer implementar esses preceitos, dê uma olhadinha nesse material, são muito bacanas, certo? Não fiquem presos só as coisas que eu vou trazer aqui na aula, porque o que eu trouxe na aula é só o principal, né? A gente não tem tanto tempo para discutir essas coisas mais a fundo na nossa disciplina, mas eu trouxe o principal e o bacana para ser discutido. E aí, para quem quiser se interessar, vá lá no site do Governo do Brasil, acessibilidade, e veja todo aquele material, que é muito massa mesmo. Então, beleza, vamos lá aqui para a nossa terceira justificativa, certo? A gente já viu duas delas, que acessibilidade é importante porque o que está na internet é para todos, porque é lei, e agora a gente vai entender uma coisa que acho que vai deixar vocês um pouquinho chocados, ou não, né? Eu fiquei um pouco, porque é uma questão estratégica também, sabe? Não é só essa questão de ser um bom samaritano, fazer interface para atingir maior gama de usuários, não. Tem também coisas relacionadas à visibilidade da empresa, a questão de alcançar o maior número de usuários, enfim. Então, a acessibilidade é algo estratégico, certo? Não pensem que vocês vão aplicar acessibilidade nos designs de vocês, assim, no mercado do trabalho, só para fazerem coisas e no final do dia se sentirem leves. Nossa, olha, criei uma interface para um usuário daltônico, e se ele for utilizar esse software, ele não vai ter nenhum problema. Não, não é só isso. Também tem questões estratégicas. Vejam só. Um produto digital é desenvolvido com pauta na necessidade de chegar até os usuários, não é verdade? Sim, tudo que vocês fizeram até hoje, tudo que vocês vão fazer no futuro, no mercado do trabalho, tem esse objetivo de o quê? Alcançar os usuários, certo? Chegar a eles. Você sempre vai desenvolver algo com esse enfoque. Você está com foco no seu usuário, a pessoa que vai utilizar o sistema. Você não vai fazer algo para ficar guardadinho e ficar escondido, não. Você quer que mais pessoas utilizem, certo? E aí, para as empresas, o que elas querem? O que a empresa quer? Ela quer levar a sua mensagem, o seu serviço, o seu conteúdo, não é verdade? Sim, quer levar tudo isso dentro do produto que está sendo desenvolvido, certo? Ela quer alcançar o usuário e quer que esse usuário receba a mensagem da empresa, sim, receba o serviço da empresa, sim, o que a empresa está oferecendo naquele software interativo, e usufrua do conteúdo que ela está proporcionando. Excelente. E aí, olhem só, garantir acessibilidade é garantir que vamos transmitir o que queremos, certo? Isso é o que a gente já viu até agora,
que a gente tem essa questão da acessibilidade para proporcionar universalidade de acesso ao nosso sistema interativo. Entretanto, vejam a próxima afirmação que eu fiz aqui. Não projetamos produtos acessíveis porque somos bonzinhos, né? Isso como se a empresa estivesse falando. Ela não produz um produto acessível porque ela é bonzinha. Ela não pede para você, design, o CEO ou seu gerente de projetos chega para você e diz, olha, quero que você implemente alguns conceitos de acessibilidade, pense em como essa interface seria voltada para o usuário com daltonismo, para o usuário cego, enfim, certo? Não pensem que ele só pediu isso para você porque ele é bonzinho, ele vai todo domingo de manhã para a igreja e quer alcançar a paz de espírito, não. Não pense que só porque ele é bonzinho. Ele projeta também porque é o quê? Esperto. Ele sabe que você garantir acessibilidade vai alcançar o quê? Muita gente. E ter essa visibilidade do seu produto, ter muita gente utilizando o seu produto sem nenhum tipo de barreira, é excelente para a lucratividade da empresa. Sim, é excelente. Então, não garantir a usabilidade, não garantir a acessibilidade, desculpe, é não alcançar muita gente. E para a empresa, o não alcance de muita gente é favorável? É uma coisa boa? Não, não é. A empresa quer alcançar um maior número de usuários, porque isso vai ter impacto na sua lucratividade, vai trazer visibilidade, certo? A empresa vai se divulgando porque muitas pessoas estão utilizando e aí vai comentando com outras, enfim, certo? Então, quanto mais usuários utilizando o sistema, melhor. Vamos lá. E aí, por último, por que a acessibilidade é importante? Porque importa. Realmente, gente, importa, certo? E aí agora a gente já tem esse contraste. Se no exemplo anterior a gente estava falando da questão de que tipo implementar acessibilidade não era só para ser bonzinho, agora a gente volta para isso. Vamos voltar a ser bonzinhos, certo? Porque vejam só, a acessibilidade ela é importante porque quando você garante ela, você proporciona maior universalidade de acesso ao seu sistema, certo? Ótimo. E aí essa questão da garantia da acessibilidade, ela é responsabilidade do governo, conforme a gente já viu aqui como a gente viu agora há pouco, no site do governo federal, que lista aquelas normas, e aí tem as leis, enfim. Então, é responsabilidade do governo, sim, proporcionar essa acessibilidade digital. É tanto que até no sistema deles fizeram lá que tem um bonequinho falando em libras para algum tipo de usuário que precise fazer uso daquilo. Ótimo. Também vimos que garantir acessibilidade é responsabilidade das empresas, sim, principalmente nessa questão do ponto estratégico, certo? Que elas querem alcançar mais usuários, das instituições e o que? Sua. Sim, também a sua responsabilidade que você, como designer, garanta a interface. Vejam só, na nossa área, na área de design, certo? Na área de design, desculpe, nós temos o poder e uma grande responsabilidade em mãos. Por quê? A gente é quem está vendendo um produto. Nós é quem estamos criando, desenhando toda a interação, focando na experiência do usuário, enfim. Então a gente tem uma grande responsabilidade em mãos. Por quê? Nós sabemos que a interface é o elo de conexão do sistema interativo com o usuário. Então, se a interface, se é o que o usuário interage, a primeira coisa que o usuário vê, isso não for bacana, ferir algum tipo de preceito, então a gente sabe que aquele produto, no final, vai ter algum tipo de prejuízo para o usuário, digamos assim. O usuário não vai sentir tão à vontade, ou ele encontrou algum tipo de barreira, enfim, certo? E aí, é importante enfatizar que grandes mudanças acontecem a partir de pequenas decisões que tomamos, inclusive de design, certo? Então, quando a gente toma a decisão de implementar preceitos, coisas da acessibilidade, então nós já sabemos que grandes mudanças virão disso. E aí, obviamente, nós esperamos mudanças o quê? Boas. Como a gente sabe como a gente pode aguardar esperanças boas? Como é que a gente sabe que mudanças boas, desculpem. Como a gente pode aguardar mudanças boas? Se a gente satisfazer os preceitos da acessibilidade de uma maneira massa, certo? Seguirem os preceitos que eu vou trazer aqui mais à frente. E aí, olha só, também é importante que vocês tenham em mente que
não é só sobre o mundo do design, ou seja, só isso que a gente está vendo aqui na nossa disciplina, essas coisas relacionadas à interface, enfim. Não, não é só sobre isso. É sobre o quê? O design do mundo. Não sei para quem lembra lá nas nossas primeiras aulas, mas a gente viu que o mundo externo, os fatores externos, eles têm influência no nosso software, certo? E não o inverso, não o nosso software que tem influência no mundo, mas sim o mundo que tem influência no nosso software. A gente, por exemplo, aqui é nítido que estamos criando sistemas interativos com foco no usuário final. O usuário final é um fator externo, é um mundo externo, certo? Então, já estou criando aquilo com foco em um determinado usuário, certo? E não estou fazendo o inverso, não estou esperando que o meu usuário se adeque ao meu sistema, ao meu design, o que eu propus, não. É o inverso, certo? Então, essa frase aqui tem um peso enorme. Não é sobre o mundo do design, esse mundinho que a gente está aqui, essa caixinha fechadinha, não. Não é só sobre isso. É sobre o design do mundo, os fatores externos é, contribuindo com o nosso design, certo? Beleza. Então a gente já viu essas coisas interessantes, vimos por que a acessibilidade é importante, enfim. E agora vamos entender as vantagens que a usabilidade, que a acessibilidade pode proporcionar para os usuários. Vamos lá. A acessibilidade, ela refere-se a uma diversidade de variáveis maiores do que a gente costuma pensar. E que variáveis são essas? Bem, nós temos a mais clara, que são pessoas com necessidades físicas especiais, e essas necessidades físicas é válido ressaltar que podem ser definitivas ou temporárias. Definitivas, que obviamente o termo já deixa evidente que a pessoa vai ficar com esse tipo de necessidade física para sempre, e temporárias, como por exemplo, foi algum tipo de acidente, e aí com o tempo ela vai poder se curar disso, ela vai conseguir superar a sua necessidade. Temos outro tipo de variável, as pessoas com dificuldade de locomoção, certo? Temos as pessoas com dificuldade de coordenação motora e temos, olha só que interessante, crianças idosas, certo? Crianças idosas, sim, são usuários com necessidades especiais, certo? Então não pensem que quando a gente engloba essa questão da acessibilidade, nós pensamos só em usuários cegos, usuários que vão precisar fazer algum tipo de recurso de Libra, não. A gente também tem crianças e idosos nesse meio e usuários que estão com algum tipo de necessidade física temporária, beleza? Vou discutir isso mais à frente e vocês vão entender. Vamos aqui falar do primeiro, das necessidades físicas, que é o que é mais evidente. Para quem tem algum tipo de limitação visual, para quem tem algum tipo de limitação, seja ela visual, auditiva, motora ou cognitiva, a acessibilidade é extremamente importante. Sim, essa pessoa não tem todos os seus. Ela, na verdade, tem algum tipo de necessidade e ela precisa suprir essa sua necessidade através da interação. Se essa interação deve prover algo além que supra essa necessidade que ela tem. E aí, para essas pessoas, a interface permite que elas realizem algo que antes não podiam. E aí a gente já volta para o preceito da universalidade lá da internet, que são da web, que são coisas que a gente tenta implementar dentro do nosso mundo de design. A internet não é acessível para todos, então vamos tornar os nossos sistemas interativos acessíveis, tirá-las. As limitações físicas dos usuários dificultam e possibilitam o acesso a sistemas interativos. Sim, essa é uma afirmação óbvia, certo? Nós sabemos que qualquer tipo de limitação que o nosso usuário venha a ter, isso vai ou dificultar ou impossibilitar o acesso a algum tipo de sistema, certo? E aí isso vai ocorrer em que tipo de cenário? Quando a gente não satisfaz os preceitos da acessibilidade, certo? Quando a gente não teve nenhuma prioridade no desenvolvimento voltado a esses tipos de usuários, certo? Então, se o nosso usuário for interagir com o nosso sistema, ele ou vai sentir muita dificuldade ou ele não vai conseguir interagir, beleza? E aí, quando ele não consegue interagir ou quando ele sente dificuldade, a sua interação vai tornar-se pouco produtiva ou impossível devido às dificuldades para interagir com o sistema, certo? Através
dos dispositivos de entrada, ou seja, ele não vai conseguir perceber as respostas do sistema, ele não vai conseguir interagir com os recursos que permitem serem inseridos dados no meu sistema, no meu teclado, no meu mouse, enfim. E ele também vai ter dificuldade para interpretar os resultados obtidos pelos dispositivos de saída, certo? Ele não vai conseguir entender as respostas que o meu sistema está dando aqui na minha tela, no meu notebook, enfim. E aí vamos falar aqui um pouco sobre a deficiência motora, certo? Que não deixa de ser uma necessidade física. Só para trazer um exemplo, para poder contextualizar um pouco mais, nós temos que um usuário ele manipula teclado e mouse para interagir com o sistema interativo. Sim, eu, por exemplo, estou fazendo isso agora, certo? Vocês, se estiverem no computador, também estão fazendo isso. Vocês estão interagindo com o teclado para mandar mensagens aqui para mim no chat e interagem com o mouse para poder interagir com as opções da interface, enfim. Certo? Então, dessa forma que a gente interage com o sistema interativo, utilizando esses dois dispositivos de entrada, teclado e mouse. Beleza. Mas olhem só, se a coordenação motora de vocês, de algum tipo de usuário for afetada, seja temporária ou persistentemente, como vocês podem interagir com esse sistema? Como esse usuário pode continuar interagindo com esse sistema? Bem, nós temos, por exemplo, a possibilidade de se interagir através de comandos ativados por voz, certo? Há softwares que permitem isso, que você interaja com o sistema interativo através de voz, certo? E aí, isso é uma das possibilidades para se contornar esse problema que surgiu. Outro exemplo, deficiência visual. Para usuários com deficiência visual, a interação pode ocorrer por intermédio de leitores de tela. Sim, a pessoa não tem capacidade de ver o que está na tela, certo? Digamos, já que ela é cega, e ela pode utilizar leitores de tela, certo? E esses leitores de tela, eles nada mais são do que, eles nada mais fazem do que ler as informações da interface e descrever o que está ali para o usuário, certo? Isso é uma coisa massa, porque já retira essa barreira que um usuário com essa deficiência visual teria, certo? Se ele não tem a capacidade de enxergar a interface, se ele está fazendo uso de um leitor de tela, e aí esse leitor de tela está descrevendo tudo que está na interface, então ele consegue interagir com o nosso sistema numa boa mesmo, sério. Falo isso porque eu já vi usuários que têm esse tipo de deficiência visual no Twitter, certo? Sigam alguns perfis, e eles interagem lá numa boa, certo? E eles fazem uso desses leitores de tela. Eles conseguem ver o que está na tela, interagir com as pessoas de uma maneira normal. Então, essa barreira é totalmente retirada. Então, olha só, vamos falando aqui sobre alguns recursos de acessibilidade, certo? Vocês podem vir a implementar nos sistemas de vocês no futuro, certo? E aí, eu trouxe aqui como exemplo o meu sistema operacional, no caso Linux Mint, porque ele tem essas questões, ele tem algumas opções de acessibilidade que estão muito presentes em sistemas interativos. Então, já tomei ele como base para a gente poder discutir aqui a respeito. Beleza, olha só. Quando eu acesso as opções de acessibilidade do meu sistema operacional Linux Mint, eu tenho acesso a esses 4 itens aqui. Visual, teclado, assistente de digitação e mouse. Para o visual, eu tenho essas opções, certo? O que são essas opções? Olha só. A primeira delas já está até aqui habilitada, alto contraste. O que vocês veem de diferente aqui nessa minha tela, que nessa aqui, por exemplo, não tem, certo? Essa aqui, digamos que ela está normal. O que essa tela tem de diferente que essa aqui não tem? Nessa tela, eu aumentei o contraste dos meus ícones. Eu reduzi essas cores mais clarinhas, esse cinza mais claro, enfim. Deixei tudo meio que padronizado nesse branco. E olha só os ícones aqui dessa minha barrinha. Eles estão aqui, ó, estão com alto contraste, certo? E aí, isso para algum usuário que necessite fazer uso desse recurso é uma coisa muito massa. São coisas que vocês podem se implementar, certo? Por exemplo, eu vi esse recurso no Twitter. Ele tem, lá nas suas opções de acessibilidade, essa opção de alto contraste,
certo? E aí, para algum tipo de usuário que necessite fazer uso desse recurso, certo? Ele tem ao seu dispor. Então, ele só vai lá, habilita a opção de autocontraste e ele consegue interagir com a interface dessa forma. O que antes estava assim e estava trazendo algum tipo de prejuízo para ele, agora está assim, certo? E aí ele não tem tanto prejuízo durante a sua interação com o sistema interativo. Beleza? Bora lá. O que tem aqui agora? Qual foi a opção que eu habilitei? Eu habilitei a opção de texto grande. Vejam só, está habilitada. O que ocorreu aqui? Olha só. O texto, a fonte, digamos assim, ela foi aumentada. Ó, aqui está pequenininho, a minha fonte está pequenininha. Aqui ela já está maior. E aí, para algum tipo de usuário que necessite fazer uso desse recurso, alguém que não enxerga tão bem, certo? Tem esse recurso ao seu dispor. Isso é muito massa, certo? Porque já permite que a pessoa possa interagir com o sistema sem nenhum tipo de barreira. A gente já retira essa barreira e permite que as pessoas interajam com o nosso sistema. E isso, gente, é algo que vocês já viram muitas vezes. É uma das coisas mais comuns que nós vemos em sistemas, aquela opção do A com o maisinho e o A com o sinal de menos, que aí simboliza que você pode aumentar ou diminuir a fonte. É exatamente isso. O que está implementado aqui no Linux Mint é o que vocês encontram nos sistemas interativos e podem implementar nos sistemas de vocês, beleza? Olha só, a fonte aqui foi aumentada e aí o meu usuário pode interagir com isso. A outra opção, eu só deixei aqui na tela para mostrar, porque obviamente não tem como eu mostrar esse leitor de tela em uma imagem, né? Mas esse leitor de tela é justamente o que o seu nome diz. É um recurso em que, para onde eu for apontar o meu mouse, ele vai ler uma tela. Então, vou ter algum tipo de voz falando, interagindo comigo, certo? E vai lendo o que tem na minha tela. Isso é uma coisa que vocês também podem implementar, certo? Entretanto, é algo mais custoso. A gente sabe que vai ter muito trabalho por trás e coisas serão necessárias. Ou se vocês não quiserem é, sugerir isso no projeto do software porque é custoso, enfim, há softwares que já utilizam, que já fazem implementação desse leitor de tela e vocês podem sugerir, por exemplo, no design de vocês, que para algum usuário com algum tipo de deficiência física ou algum tipo de deficiência visual, sugere-se o uso desse determinado leitor de tela, por exemplo. É uma coisa que eles poderiam fazer que não ia ferir o preceito da acessibilidade e ainda iria retirar a barreira que poderia surgir no sistema de vocês. Beleza? O outro aqui, acho que todo mundo aqui já usou esse, assim, só por curiosidade, que é justamente o da lupinha. Olha só, eu ativei aqui, tá aqui a opção aqui embaixo, ó, modo lente, está ativada. Quando eu ativei essa opção, o que ocorreu? Apareceu essa lupa, certo? E aí ela me permite ver com ainda mais zoom, certo? Os recursos da minha tela. Então, eu tenho uma lupa que ela vai seguindo o meu mouse e vai permitindo que eu consiga enxergar aquelas informações com maior grau de zoom, certo? E é para algum tipo de usuário que não enxerga tão bem, que necessita fazer uso desse recurso, isso é uma coisa muito massa, beleza? Vamos lá. Passando aqui para o teclado. Eu tenho o quê? Tenho um teclado virtual, certo? Uma outra opção que sim, acreditem, vem para essa questão da acessibilidade. O teclado virtual não é só útil
Oi, alô? Gente, estão me ouvindo? Desculpem aí, viu? Tô precisando de um periférico melhor para interagir com vocês. Peço desculpa. De vez ou outra eu fico desconectando, isso é chato. Foi mal. Beleza, vamos lá. Então, voltando aqui ao que a gente estava discutindo, que era a questão do teclado virtual, eu queria enfatizar que ele não é só útil quando vocês quando o teclado de vocês, o teclado físico, não está funcionando. Também é útil em situações em que algum tipo de usuário tem algum tipo de deficiência, certo? Algum tipo de deficiência na sua coordenação motora, e ele pode fazer uso desse teclado virtual uma boa, certo? Eu não consigo pensar em algum contexto de uso para isso, mas a gente sabe que é um dos recursos que estão disponíveis nessa questão de acessibilidade, beleza? E aí vocês podem também implementar algum tipo de teclado virtual, certo? Por exemplo, é o que a gente tem aqui no Google. Deixa eu só mostrar aqui. Ó, aqui no Google nós temos o nosso tecladinho virtual, e aí eu posso interagindo aqui com ele, certo? E aí eu já retiro essa barreira que porventura poderia existir. E aqui tem outro recurso também, que é de pesquisar por voz. Então, se eu clico aqui, e aí eu falo agora, que aí ele pesquisou, certo? Então, são coisas que vocês podem implementar, sim, no design de vocês, certo? Buscando atingir o máximo grau de acessibilidade. Giovanni disse aí, a moça virtual fica te vigiando, sim, justamente. Ó, uma dica para vocês, uma dica de vida, certo? Nunca falem o que vocês querem comprar perto do celular de vocês, por exemplo. Porque, assim, é impressionante. Você está pensando em comprar alguma coisa, você comenta com algum amigo, com a sua mãe, sua irmã, enfim, e aí, quando você abre, por exemplo, o Instagram, alguma rede social, você já vê exatamente a propaganda dos itens que você estava a fim de comprar. Isso acaba sendo um pouco assustador, né? Aí é foda isso. Mas só para descontrair, certo, gente? Que dizem, né, que fica escutando a gente, as nossas conversas, mas aí eu acho que é exagero. Mas bora lá. E aqui nós temos também o mouse. E olha só, nessa questão aqui do mouse, olha só o que o Linux permite. Permite que eu possa controlar o mouse utilizando o teclado. E aí, para algum tipo de usuário que necessite fazer uso desse recurso, certo? Em decorrência de alguma deficiência motora, isso é massa. Eu vou utilizar o meu teclado para simular o meu mouse e aí eu consigo interagir com o meu sistema numa boa, beleza? E aí tudo isso aqui que eu trouxe são sugestões que vocês podem implementar no sistema de vocês, certo? E aí, claro, vocês têm que fazer um estudo do impacto disso, a relevância, certo? Como, por exemplo, os leitores de tela, se vocês forem fazer algo do zero, ou se forem utilizar algo já feito, enfim, beleza? São só coisas aqui que eu sugeri. Então, vamos ver a implementação desses recursos em alguns sistemas interativos que a gente conhece. Olhem só, o meu amado Cigarro, que eu falo tão bem dele. Aqui eu não vi tanta diferença, certo? Eu fiquei até meio impressionado. Porque eu cliquei aqui nesses símbolozinhos aqui de mais, nessas opções, ó, a mais e a menos, que a gente já sabe que a mais aumenta a fonte, a menos diminui, certo? E aí fica aumentando, diminuindo a fonte, e eu consigo ter meio que um zoom na minha tela, nas informações que estão dispostas. Eu fiz isso, eu fui até o grau máximo, eu não vi tanta diferença, para ser franco, não estou vendo as informações assim com a fonte maior, mas é o que tem no cigarro, né? Ele implementa esse recurso de acessibilidade, né? Acredito que não de uma forma tão eficiente, mas pelo menos implementa, né? Então, um pontinho positivo aí para o cigarro, né? Para mim que sempre estou criticando ele, pontinho positivo aí. Mas nem tão positivo, né? Porque podia aumentar ainda mais a fonte, e não aumentou. Beleza. O que vocês viram lá no site do governo federal,
certo? Que é, no caso, o leitor de Libra, certo? Que vai estar conversando com o tipo de usuário que necessite fazer uso desse recurso, certo? Isso é uma coisa muito massa. E aí, como a gente viu lá no governo federal, que eles implementam todos esses recursos nos seus serviços, no que eles oferecem, certo? Então, aqui eu trouxe o site do INSS, e aí lá no site do INSS, para algum usuário que, por exemplo, possui necessidade especial, e aí fez entrada de algum benefício, quer ficar acompanhando o seu benefício, enfim, ele pode ir lá interagir com o sistema e entendendo que aqui o nosso leitor de Libras está falando, certo? Beleza. Deixa eu só vir aqui. Pronto. Outro exemplo que a gente pode citar em relação ao que a gente está discutindo aqui é os dispositivos GPS. Sim, gente, olha só, os dispositivos GPS, sim, que nós utilizamos aqui para quem já dirige, nossos pais, enfim, coisas que a gente utiliza e aí eles implementam esses preceitos de acessibilidade. Vejam só, vocês vão entender melhor isso. Por quê? Qual é o propósito do GPS? De guiar o motorista em trânsito utilizando mapas digitais. Ótimo. É o que a gente sabe, é o que é o principal propósito de uso do GPS. Beleza? E aí o que ocorre? Geralmente nós utilizamos o GPS enquanto estamos o quê? Dirigindo. Se nós estamos dirigindo, a nossa intenção, a nossa atenção está onde? Nossa atenção está no trânsito. A gente está prestando atenção na estrada, nos outros motoristas, nos obstáculos que podem surgir, nas curvas, enfim, diversos fatores estão levando a nossa atenção para o externo do nosso carro, certo? O que a gente está vendo do lado de fora, beleza? E aí, enquanto dirige, se eu estou fazendo uso desse meu sistema de GPS, enquanto eu dirijo, eu não posso interagir com o sistema, não posso ficar com o celularzinho na mão, toda hora mexendo nele e vendo qual é a próxima rua que eu entro, não, certo? E mesmo que eu quisesse ficar isso, que eu quisesse ficar com o celular na mão, eu teria o quê? Eu teria dificuldades para ler o que está sobre a tela, porque a minha atenção não está no mundo externo, então eu estaria toda hora intercalando a minha atenção para o mundo externo para o meu celular, para o mundo externo para o meu celular, certo? E aí, isso meio que caracteriza uma deficiência temporária, certo? Nesse contexto. E aí, o que pode, como a gente interage com esse sistema interativo, como essa deficiência está implementada? Vejam só. Quando a gente interage com um sistema de GPS, geralmente, motoristas, nós como motoristas, informamos o destino enquanto estamos parados. A gente, ou então quando a gente está dirigindo, né? Uma coisa que não é tão certa. Mas pensando no melhor cenário, no melhor quadro, a gente informa o destino enquanto está parado. Eu quero ir para tal lugar. Ele vai lá, abre o aplicativo do GPS, o sistema interativo, abre o aplicativo, digita lá o destino e o ponto em que você se encontra, certo? E aí você faz isso e o sistema interativo vai calcular o melhor trajeto. E aí nós sabemos que eu não vou poder estar interagindo com esse aplicativo, não mesmo. Não vou estar toda hora verificando o que ele está me afirmando, enfim. Mas como esse sistema de GPS funciona? Ele vai me orientando sobre o caminho que eu devo seguir. Via o quê? Respostas sonoras. Sim, eu habilito, aumento o som do meu dispositivo físico, do meu smartphone, por exemplo, e aí vai ter alguém que vai conversando comigo nesse aplicativo. A 200 metros entre na rua direita, a 400 metros entre na rua esquerda, a 500 metros entre na rotatória, enfim. Então, isso vai me guiando. E aí eu vou percebendo essas respostas sonoras e vou interagindo com o meu sistema. E esse sistema, ele precisou ser adequado às limitações temporárias que eram impostas pelo seu contexto de uso. No início, quando os sistemas de GPS surgiram, não tinha toda essa preocupação dessas respostas sonoras e tal, certo? E aí a gente não tinha satisfação dessa deficiência temporária do usuário, porque o usuário não estava com toda a sua capacidade cognitiva voltada para o sistema. Ele estava com a sua atenção voltada para o mundo externo. E aí o GPS foi projetado, após algum tempo,
de forma que ele pudesse contornar essa deficiência temporária, certo? Então veja só que massa, quando a gente pensa nessas questões de acessibilidade, não envolvem só os usuários que têm algum tipo de deficiência visual, motor, enfim, também tem essas questões dessas deficiências temporárias, porque não deixa de ser uma deficiência, certo? Eu não estou fazendo uso de todos os meus sentidos e direcionando ele ao meu sistema interativo, não, minha atenção está sendo direcionada a algo, enfim, e aí o sistema, no caso o GPS, precisou se adequar a esse contexto, beleza? E aí aqui eu trouxe 3 prints, só para enfatizar essa questão do sistema de GPS, certo? Em que, enquanto eu estou parado aqui nesse primeiro, eu escolho o meu ponto de partida e o meu destino, certo? No caso, eu coloquei o Encanto, que é a cidade onde eu moro, e a Alfesa, que é Paus Ferros. E aí ele calculou, ó, o melhor trajeto e apontou aqui no mapa, beleza? Eu posso ver aqui. E aí apontou também questões de tempo, distância, enfim. E aí, quando eu fui nessa opção aqui de visualizar, ele me deu essa visualização. Essa visualização aqui do terceiro print é justamente o que vai interagindo comigo, certo? É a visão que eu vou ter. E aí temos aqui as orientações, siga na direção sudoeste, e aí estava tendo uma voz por trás, a voz do Google Tradutor, falando as direções que eu deveria seguir, beleza? Então olha só que massa, como isso é implementado por trás, para suprir essa necessidade temporária que surgiu. Beleza. Lembra que eu também falei que nós temos as crianças e idosos que possuem suas necessidades que devem ser supridas? Então vamos falar um pouquinho disso? Crianças e idosos, certo? São públicos que certamente possuem necessidades especiais em relação à interface e usabilidade, certo? As crianças, por exemplo, são espertas e aprendem a usar a tecnologia rapidamente. Falo por mim. Desde pequeno sempre gostei de tecnologia, sempre incomodei meus tios para ficar mexendo no celular deles, perguntando se tinha joguinho. Você ficava no pé deles, né? E aí, quando eu comecei a interagir com esses sistemas, eu não tinha noção daquilo. Ficava mexendo, fiz muita bobagem, devo ter apagado muita mensagem, devo ter gastado muito crédito deles, enfim. E aí, quando a gente enfatiza essa questão das crianças, por que que está aqui nesse contexto? Porque as crianças ainda estão aprendendo a interpretar e se comunicar, estão explorando o mundo das cores e seus significados. Então, se nós vamos desenvolver um sistema que também tem como seu público-alvo crianças, então a gente precisa levar em consideração esses aspectos. A interface, ela precisa ser, digamos assim, colorida, precisa ser animada, precisa prender a atenção da criança, ela não deve ser difícil, certo? Não deve ter muitas dificuldades naquela interação, certo? Até porque a criança, alguém está aprendendo a mexer com aquele sistema interativo, enfim. Então, são coisas que a gente leva em consideração. Para os idosos, certo? Eles também são nosso público-alvo, e eles utilizam geralmente alguns serviços e produtos, certo? Só que, entretanto, esses serviços não são tão projetados assim para eles, certo? Eles encontram muitas dificuldades na leitura, contraste das cores, enfim. E são coisas que a gente deve levar em consideração também, beleza? Que os nossos usuários, eles vão envelhecendo à medida que o nosso sistema vai ganhando mais maturidade, os nossos usuários vão envelhecendo, e aí a gente tem que permitir que esses sistemas se adequem às necessidades dos nossos usuários, que tenha, por exemplo, algum recurso de alto contraste, ou algum recurso de zoom, ou então algum recurso de aumentar a fonte, enfim, para não prejudicar essa interação desse nosso tipo de usuário com o nosso sistema. Beleza? E olha só, eu tinha falado do Twitter, e aí o Twitter, que é uma rede social que eu uso, ele tem alguns recursos de acessibilidade bem massa. Vejam só, quando nós vamos em configurações e vamos aqui nessa opção de acessibilidade, exibição de idiomas, nós temos aqui algumas opções que são bem interessantes. A primeira delas, aqui de acessibilidade, ó, elas nos permite aumentar o contraste de cores, que é aquilo que eu tinha mostrado que o sistema Linux faz, certo? Ele também faz aqui nessa interface. Isso é uma coisa massa, que vocês podem implementar nos designs futuros de vocês,
certo? Também tem essa questão da redução de movimento, ou seja, as animações elas ficam menos fluidas, certo? Por exemplo, esse mouse aqui, essa interação aqui do mouse, ela está muito animada, então para algum tipo de usuário que sente dificuldade nisso, ou então que isso aqui impõe alguma barreira para ele, ele pode retirar isso, algo que o Twitter permitiu, reduz esse movimento dentro do seu sistema, beleza? Outro recurso massa, olha só, permite que eu aumente a fonte do meu sistema interativo. E aí, diferente do cigarro, que eu tinha mostrado naquela hora que aumenta a fonte, mas não deixa isso tão evidente, quando eu pego essa bolinha, arrasto ela aqui até o final, o que ocorre? Olha só, minha tela fica com esse aspecto, certo? Fica com a fonte assim bem alta, bem grande, na verdade, desculpem. Fica com a fonte bem grande. E aí, para algum usuário que necessite fazer uso desse recurso, isso é uma coisa muito massa. Beleza? As ferramentas tecnológicas, elas permitiram que o homem atuasse de diferentes formas no mundo digital. E aí, a gente viu que essa interface, ela permite que o ser humano aumente suas capacidades, certo? A gente tem essas nossas ferramentas ao nosso dispor, e aí as interfaces são os que nos permitem utilizar essas ferramentas com maior grau de satisfação, sem nenhum tipo de barreira, enfim. E aí nós vimos que com projetos digitais, a gente encurta distâncias, rompe barreiras de tempo, espaço, de idiomas, culturas, enfim. E aí, o que eu quero que vocês fixem aqui dentro dessa disciplina, certo? Isso é uma coisa muito importante, quero deixar essa sementinha na mente de vocês, é que a interface é um tipo de empoderamento. Olhem só, a próxima afirmação que eu trago vai deixar essa reflexão na mente de vocês. Para as pessoas sem deficiência, a tecnologia torna as coisas mais fáceis. Sim, os recursos tecnológicos que nós temos ao nosso dispor, certo? Eles tornam as nossas vidas o que mais fáceis, certo? Para a gente, julgando que nós não temos nenhum tipo de necessidade física, certo? Então, para as pessoas sem deficiência, a tecnologia torna tudo mais fácil. Para as pessoas com deficiência, a tecnologia torna as coisas possíveis. Olha só que massa, gente, essas frases aqui de impacto. Se para pessoas sem deficiência tudo fica mais fácil, para pessoas com deficiência tudo fica possível, certo? No Twitter, por exemplo, posso conversar com um usuário que é cego. Olha só que massa. Um usuário que entende as libras, ele pode acessar o site lá do governo federal e aí interagir lá com aquele bonequinho, ou então algum usuário que não enxerga tão bem, ele pode aumentar a fonte do cigarro, então até do Twitter, de novo, que eu mostrei nos exemplos, e ele pode interagir com aquele sistema. Então, tipo, isso é muito foda, gente. Até a interface realmente é um tipo de empoderamento, beleza? Então, para vocês que estão aqui nessa disciplina, fiquem com isso em mente, fiquem com essa reflexão aqui, certo? E aí, bora lá falar agora por onde vocês começam nesses pontos de acessibilidade. Falei tanto de acessibilidade aqui, fui abordando esses aspectos, mas não trouxe coisas que eu quero que vocês implementem nas interfaces de vocês. E aí é justamente o que eu vou fazer agora. Olhem só. Muitos dos aspectos que tornam sistemas interativos acessíveis são implementados com facilidade quando projetados desde o início do design. Então, por que eu estou apontando isso agora para vocês? Essa aqui já é a minha primeira afirmação, certo? Porque eu quero que vocês já comecem a pensar na acessibilidade desde o começo, desde a concepção inicial da ideia de vocês. Por quê? É muito mais fácil incorporar acessibilidade começando do zero do que você tentar encaixar a acessibilidade em um sistema interativo que já existe, certo? Isso é muito importante. Vocês já pensem na acessibilidade desde o começo, desde a ideia, desde o design inicial do sistema interativo de vocês. E vamos fazer aqui a analogia. Olhem só. Rampas ou elevadores maiores em um prédio após ele já ter sido construído. Certo? Então teria um trabalho gigantesco para poder colocar rampas ou alguns elevadores maiores em algo que já foi construído? Sim, teríamos. É possível?
Sim, possível, numa boa, certo? Não tem tantos. Não, tem dificuldade, sim, mas é possível. A gente pode incorporar rampas, elevadores maiores e um prédio já foi construído. Entretanto, isso é um trabalho, certo? Um trabalho até de grande escala. E o mesmo se aplica aos sistemas. Se vocês, desde o começo, forem pensando nesses fatores de usabilidade, acessibilidade, desculpem, vocês já vão evitar esse problema. Por quê? É muito mais fácil levar em consideração essas questões de acessibilidade desde o começo do que pensar em acessibilidade depois que o sistema já está feito, depois que tudo já está concluído, porque querendo ou não isso vai ter um impacto, certo? E aí vai ter muito trabalho, talvez muita dor de cabeça, isso não é uma coisa legal. E aí já volta para o que eu disse no começo da aula, né? Que se a gente for seguindo essa lógica, vai acabar deixando a acessibilidade como um fator de baixa prioridade. E aí, se for um fator de baixa prioridade, vai prejudicar o nosso sistema interativo de diversas formas. Como eu tinha falado para vocês, quando nós acessamos lá o site do governo federal, existe algumas normas de instituições renomadas na nossa área de tecnologia, certo? Que ditam coisas que devem ser feitas no quesito de acessibilidade, certo? Um deles é esse documento aqui, ó, o Web Content Accessibility Guidelines, certo? Que é o nosso WCAG 2.0. E ele nada mais é do que um documento criado pela World Wide Web Consortium, ou seja, W3C, certo? Para quem gosta muito de programar web, para quem já trabalha com front-end, acredito que já tenha visto esse termozinho aqui, já tenho ouvido falar, na verdade, do W3C, já tenha pego algumas coisas de lá, enfim. E aí, esse documento ele vai ditar regras para que qualquer conteúdo seja acessível. E aí vocês viram lá que no site do governo federal ele já citava esse documento, certo? Ó, deixa eu só voltar aqui, que eu estou com ele aberto. Ó, tá até aqui, ó. WCAG 2.0, certo? O próprio governo federal do nosso país, em relação a esses aspectos da acessibilidade digital, traz isso. Gente, desculpa, eu perdi minha atenção porque o bonequinho estava dormindo aqui. Não sei se vocês viram, que eu não estou interagindo aqui com ele, né? É engraçado isso, não tinha visto. Ele estava dormindo. Mas bora lá. Beleza. E aí esses guidelines, certo? Tudo que está aqui nesse documento vai ser voltado a vocês, designers e os desenvolvedores, certo? Já que a gente tem a interação entre esses dois tipos em um projeto de software, beleza? E aí quando esses preceitos, esses guidelines, eles são seguidos corretamente, vão tornar o conteúdo de mais fácil acesso a todo mundo, certo? Não é o nosso objetivo da acessibilidade, tornar tudo acessível? Então vamos fazer isso. Beleza? E é independente se o usuário está tentando acessar o conteúdo de um navegador comum, por voz, celular, tablet, leitor de tela, ampliador de tela, qualquer dispositivo, ele não vai ter nenhum tipo de dificuldade. Porque se a gente for seguindo esses preceitos, esses guidelines desse documento aqui, o WCAG 2.0, então a gente vai conseguir garantir um bom grau de acessibilidade no nosso sistema. Beleza? Mas aí não basta só ficar falando esse documento e não apontar o que ele traz. E é justamente isso que eu trago. Eu trouxe aqui 4 aspectos, certo? Em que a gente consegue aplicar essa acessibilidade e aqui algumas dicas que eu espero que vocês usem nos designs futuros de vocês, certo? Esses 4 aspectos estão pautados na questão de tornar algo perceptível, operável, inteligível e robusto, certo? O primeiro deles, perceptível. O que eu quero que vocês façam? O que eu quero não, né? O que as guidelines daquele documento WCAG 2.0 dita para vocês, design, fazerem? Ofereçam alternativas de texto para conteúdos que não sejam em texto, certo? Por exemplo, vocês têm uma imagem no sistema interativo de vocês, certo? Há recursos que permitem descrever aquela imagem por trás. Eu acho que até tem, para quem já programa em front-end, acho que no próprio HTML tem como fazer isso, eu não me recordo muito bem. Mas, se eu não me engano, tem isso. Tem como vocês fazerem uma breve descrição da imagem, algo do tipo. E isso é uma coisa massa, porque permite que um usuário que está fazendo uso de um leitor de tela, ao passar o mouse
em cima daquela imagem, consiga saber que aquilo, o que consiga entender, na verdade, o que aquela imagem simboliza, beleza? E isso é uma das coisas que garantem acessibilidade ao nosso sistema interativo, beleza? Ofereça legendas e outras alternativas para conteúdo multimídia. Se tem algum tipo de vídeo no sistema interativo de vocês, coloquem legenda neles, certo? Ou então, outras alternativas, acho que tem algum tipo de legenda que vai descrevendo o vídeo, algo do tipo, não me lembro. Mas ofereçam legendas, não deixem tudo fechadinho, pensem fora da caixa. Se tem algum tipo de conteúdo multimídia no sistema interativo de vocês, então ofereçam uma legenda, pensem em alguém que possa fazer uso daquilo, beleza? Criem conteúdo que possa ser apresentado de diferentes formas. E aí isso vai incluir tecnologias assistivas, sem que percam o significado, beleza? E outro, facilite que os usuários vejam e ouçam o conteúdo. Torne tudo isso mais prático para ele, certo? Vamos lá. Na questão, no aspecto operável da acessibilidade, o que as guidelines sugerem que vocês façam? Que vocês garantam que todas as funcionalidades estejam acessíveis pelo teclado. A gente não viu lá que aqui no Linux Mint eu posso simular o meu teclado através... Não, posso simular o meu mouse através de um teclado? Sim, posso fazer isso? Posso fazer isso. E aí, pensando nesse preceito, o que vocês podem fazer no sistema interativo de vocês? Permitir que as opções, certas funcionalidades do seu sistema estejam acessíveis pelo teclado. Implementem alguma tecla de atalho, certo? Algo assim do tipo. Para acessar essa opção, aperta Ctrl Shift 1, por exemplo, algo assim do tipo. E aí vocês conseguem garantir um maior grau de acessibilidade, certo? Para alguém que precisa utilizar aquilo de alguma forma. Dê tempo suficiente para os usuários lerem e usarem o conteúdo. Essa questão de você dar tempo suficiente para os usuários lerem e usarem o conteúdo é um aspecto muito massa, porque já vem para trabalhar em cima das coisas relacionadas às pessoas que têm algum tipo de analfabetismo funcional ou de que tem a capacidade de interpretação, digamos assim, afetada, prejudicada, beleza? E aí, se no sistema de vocês, nas interações, algum tipo de informação, ela é disponível durante um tempo limitado, sei lá, algum tipo de alerta que vocês implementam no sistema de vocês, que ele some após algum tempo, só dando um exemplo. Então, dê tempo suficiente para que qualquer pessoa que vá ler aquilo consiga entender, certo? Não mostre conteúdo que cause convulsões, certo? O que vem a ser isso? Tem até um episódio do Pokémon que ficou bem famoso porque estava causando ataque epilético nas pessoas. E aí era justamente porque tinha uma grande mudança de cores nos frames da animação, sabe? E aí, se vocês chegarem a fazer alguma interface animada, por exemplo, para crianças, certo? Que é o contexto que eu consigo pensar aqui nesse momento, que a gente utiliza muitas cores na interface. Então, se vocês forem utilizar muitas cores na interface, pensem se isso não vai causar algum tipo de convulsão, algum tipo de isso não vai ser prejudicial para o usuário em um certo sentido, certo? Sempre pensem nessas questões, certo? Isso é algo muito importante de ser levado em consideração. Se nas interações com o seu sistema interativo, certo? Ou se na forma como o seu sistema interativo vai apresentando as informações, tem muita troca de cores, assim, de forma rápida, então isso tem que ser levado em consideração, beleza? E aí também ajudem os usuários a navegarem, encontrarem conteúdo, torne tudo muito mais acessível, mais prático, enfim. Inteligível. O que esse aspecto diz? Faça com que o texto seja legível e inteligível, certo? Isso aqui são coisas que a gente vai entender na próxima aula, quando for trabalhar as questões da comunicabilidade, beleza? Mas já fiquem com isso em mente, certo? Torne o texto de vocês legível e inteligível, certo? Se ele está descrevendo uma imagem que algum usuário que está fazendo leitor de tela vai utilizar esse recurso,
Então, deixe aquilo legível, descreva exatamente o que não deixe confuso, ambíguo, enfim. Faça o conteúdo aparecer e operar de forma previsível, certo? Deixe tudo previsível. E aí ajuda os usuários a evitarem e corrigirem erros, certo? Das coisas que a gente viu lá na usabilidade, que também permite satisfazer esses aspectos da acessibilidade, beleza? E aqui, por fim, por último, que vocês maximizem a compatibilidade com ferramentas existentes e futuras, certo? Então, que o sistema de vocês eles conversem com essas ferramentas assistivas, que eles trabalhem bem com a lupa, que trabalhem bem com esses leitores de tela, enfim, certo? E aí, quando a gente fala nessas tecnologias, nessas ferramentas, desculpem, eu já levo aqui para o nosso último ponto da discussão. Eu já estou acabando, gente. Estão prolongando um pouquinho hoje, desculpem. Mas a gente já leva aqui para o nosso último ponto da discussão, que é como eu verifico a acessibilidade, como eu garanto que o meu sistema, certo, que o meu sistema interativo, o que eu como designer projetei, está sendo acessível, certo? Então vamos lá. Verificar o quão acessível o sistema interativo é de grande relevância. Sim, se eu estou buscando alcançar o máximo grau de acessibilidade, então também é ideal que eu verifique se aquilo é acessível, não é verdade? Sim, é verdade. Não basta apenas projetar um design com foco na acessibilidade. É necessário garantir que seja acessível. E aí, como você garante isso? Bem, existem algumas ferramentas de avaliação de acessibilidade na web, certo? Que vocês podem utilizar. E essas ferramentas adotam os padrões da WCAG 2.0, certo? Inclusive, ela até lista algumas dessas ferramentas que eu vou apresentar aqui rapidinho. Só que não basta só vocês utilizarem essas ferramentas. Também é necessário que o resultado dessas avaliações seja complementado com avaliações humanas. Ou seja, que vocês avaliem a interface de vocês com algum tipo de usuário que vá fazer uso dela, algum tipo de usuário que tenha uma certa deficiência, para dar o veredito final. E aí, quando vocês fazem essa avaliação utilizando a ferramenta e utilizando usuários e utilizando as avaliações humanas, então você tem um maior grau de completude nesse quesito de avaliação, certo? Vamos lá. Aqui algumas delas que eu trouxe. A primeira delas é a Colorblind Web Page Filter. E ela nada mais é do que a visualização para um usuário com daltonismo. Olhem só, eu trouxe aqui a interface do Google, certo? A interface do Google não tem nenhum problema do que a gente pode ver aqui, certo? É porque a interface é bem clean, bem limpa, minimalista. E aí, como eu posso utilizar essa ferramenta? Se no meu software eu tenho muitas cores, se eu tenho muitas opções coloridas e tal, eu vou visualizar como o usuário com daltonismo visualiza aquela minha interface, no sentido de que eu garanta que duas opções diferentes, por exemplo, não estejam com a mesma cor para um usuário com daltonismo, certo? Porque isso não seria uma coisa bacana. Porque a gente já utiliza as cores para dar uma diferença, um destaque no nosso sistema, certo? E aí, se a gente tem duas opções diferentes, com a mesma cor, por exemplo, a gente pode prejudicar a experiência de uso desse usuário com daltonismo. Então, quando vocês forem fazer uso, quando vocês forem criar as interfaces de vocês, utilizem essa ferramenta aqui, que é muito bacana, para vocês verem se está tudo adequado, certo? E ela te permite colocar o URL do site, certo? E aí vocês selecionarem também o tipo de daltonismo, certo? Tem vários tipos aqui, o que eu selecionei foi o protanopia, e aí vocês clicam aqui no botãozinho verde e ela dá esse comparativo, certo? A outra delas é a tal. O que é a tal? Ela faz um teste de acessibilidade. Sim, vocês colocam o URL do site, e aí o site vai verificar se os preceitos da WCAG estão satisfeitos. Se estão satisfeitos, quais são? Se não estão satisfeitos, quais deles são, certo? Ela faz essa listagem, isso é uma coisa muito massa. Para quem está buscando alcançar o máximo grau de acessibilidade possível no sistema de vocês, eu recomendo essa ferramentinha aqui, certo? E aí eu estou deixando o link embaixo para vocês utilizarem esse material durante a vida futura e profissional de vocês, beleza? Outra ferramenta legal, a A11Y, certo? Em que ela permite verificar a conformidade com contraste de cores. Se você está implementando no sistema de você, no seu sistema interativo,
uma funcionalidade que permita fazer o controle do contraste de cores. Então, vamos verificar se esse contraste de cores que eu estou sugerindo na minha ferramenta, ele está sendo adequado, certo? Se está sendo adequado, a ferramenta vai apontar. Se não está sendo, ela também faz isso. Então, vocês colocam aqui a URL, cliquem em Check Contrast, e aí ela faz essa verificação. Beleza? Uma coisa muito massa. E aí, como eu tinha dito para vocês, né, a W3C, ela lista uma série de ferramentas de validação que são voltadas à acessibilidade. Então, ou seja, tem muita coisa que vocês podem utilizar. E eu deixo aqui o link no material, certo? E aí vocês podem utilizar isso aqui no futuro e na vida profissional de vocês, beleza? Uma coisa que vai vir a agregar bastante. Pronto. Então, bora lá aqui para as nossas conclusões. Eu estou com a voz falhando aqui de tanto falar, você deve estar cansado também tanto me ouvir. Prolonguei demais hoje. Mas é porque a discussão é interessante. Então, a gente viu aqui nas nossas aulas que as limitações físicas, mentais e de aprendizado, elas não podem ser desprezadas, certo? Não é interessante que vocês façam isso. É desejável que um sistema interativo seja acessível a qualquer pessoa, certo? E quando a gente pensa nessas questões de acessibilidade, quanto mais acessível for o nosso sistema, melhor. A acessibilidade depende das características dos usuários que pretendemos atender e dos contextos de uso pretendidos, certo? Cada tipo de limitação ou deficiência requer um cuidado específico para criarmos interfaces acessíveis. Sim, a gente acaba tendo um direcionamento, certo? Eu estou criando interface para algum usuário com daltonismo, para algum usuário com algum tipo de deficiência visual, a gente tem esse enfoque, mas é importante que vocês tenham em mente que só ter esse enfoque, desenvolver, aplicar acessibilidade com foco em um tipo de usuário não é algo tão bacana, porque a gente viu que há uma vasta que a acessibilidade envolve muitos aspectos, certo? Então, o mais interessante é que vocês desenvolvam o máximo possível desses aspectos, beleza? Uma deficiência visual, ela, por exemplo, requer cuidados bem diferentes de uma deficiência auditiva, certo? Então, a gente já tem essas duas vertentes contrastando na questão da acessibilidade. Então, se eu estou fazendo algo para uma deficiência visual, não vai ser útil para alguém que possui deficiência auditiva. O mesmo para o inverso. Então, é necessário satisfazer esses dois aspectos, beleza? E aí, por fim, o zelo com acessibilidade também requer conhecimento sobre as capacidades e limitações dos usuários e sobre diferentes contextos de uso, beleza? E aí aqui estão as referências que eu utilizei para essa aula, certo? Realmente foi muita coisa, por isso que eu me prolonguei, fiquei animado aqui na discussão. E aí, como eu tinha dito para vocês, pautei essa discussão voltada para a experiência do usuário, certo? Então, todos os links aqui de um site que traz coisas sobre a experiência de usuário, e que até é do Fabrício Teixeira, que já escreveu um livro bem interessante sobre a experiência do usuário. Então, tudo que ele traz aqui são coisas que são válidas e atuais. Beleza? Então, é isso, gente. Agradeço pela atenção de vocês. Desculpa se eu consumi muito tempo. E aí, abre espaço para perguntas, se alguém tiver. Ou se não tiver, a gente encerra aqui a nossa aula. Alguém quer perguntar alguma coisa? Ficou na dúvida? Pronto, sobre o Milestone. Vamos lá, gente. Eu fiquei devendo, não foi para vocês? Peço aí desculpas, porque eu tô com a rotina muito cheia. Já tá feito, eu vou subir no cigarro e aí eu dou um prazo razoável aí para vocês fazerem, certo? Não se preocupem. Desculpem aí se eu ainda não coloquei no cigarro, porque eu tô muito tarefado, sério. Pronto, uma semana aí, mas é bem de boa, certo? Vocês, já vou aqui adiantando, eu dei uma situação de um sistema, e aí eu quero que vocês façam um relatório apontando quais são os aspectos da usabilidade, os fatores, os critérios de qualidade que a gente utiliza em relação à usabilidade nesse sistema, certo? Que vocês devem priorizar. Por exemplo, se esse sistema ele deve estar pautado na facilidade de aprendizado, se ele deve, por exemplo, fornecer informações em pequenas doses, que foram coisas que a gente viu ao longo das nossas aulas, certo? Mas não se preocupem, vai ser massa. Vai ser de boa. Eu vou
já vou colocar no cigarro. Eu tenho aula agora com outra turma, mas à noite eu já jogo lá, beleza? Mas é de boa, não se preocupem. Peço aí desculpa, gente, porque eu tô muito atarefado, sério. Tô muito atarefado mesmo. Mas tá dando certo. Desculpem, viu, pessoal? Alguém tem mais alguma dúvida aí? Tem algo a questionar aqui no nosso encontro? Se não, acho que estão liberados. E aí, para quem for ter aula comigo, daqui até 20 minutos. Pronto. Então é isso, pessoal. Valeu, se cuidem. E até quinta-feira. Falou, abraço aí para todo mundo. Tchau, tchau.